Com a proibição do uso de celulares nas escolas, novos hábitos passaram a acompanhar os estudantes. É que a gente vai conferir todas essas mudanças na reportagem de Renata Fabrício. Celulares no celulódromo. Aqui nessa escola, essa ferramenta foi adotada no ano passado, antes mesmo da nova lei. Nas salas de aula do ensino médio, nós já dispomos de uma espécie de dispositivo, nós o apelidamos de celulódromo, onde os meninos, ao chegar, precisam colocar lá e eles só retiram no final das aulas. Com a lei, essa prática se estendeu para toda a escola e foi muito interessante, porque nos intervalos, de acordo com a lei, no ambiente escolar, os meninos não podem usar o celular, inclusive no horário do intervalo. Assim sendo, hoje os meninos trazem jogos de tabuleiro, jogos de cartas, Uno, enfim. E a escola também disponibiliza para eles. Então a gente percebe uma interação entre eles que até então não tinha. Com a legislação em vigor, aprovada pelo Congresso, o uso dos celulares só será permitido para fins pedagógicos mediante orientação dos professores. No semestre passado, quando nós começamos a utilizar o celulódromo, foi um choque para os meninos. Então, tinha dias que tinha 30 celulares aqui na coordenação, eles agoniados. Chegou a um ponto de uma aluna ter uma crise de pânico e nos pedir apenas para tocar no celular, que ela não conseguiria ficar o dia todo sem pelo menos tocar no celular. Então, foi algo que chamou muito nossa atenção. Tainá adora acessar as redes sociais. Mesmo assim, acredita que essa mudança na legislação e na rotina foi uma mudança para melhor. Não mudou muito, até porque na hora da aula eu não pegava no celular, mas na hora do recreio eu mexia bastante. Então, mas agora a gente de vez em quando traz uns jogos para jogar ou fica fofocando mesmo na hora do recreio. Maria Flor também passava muito tempo nas redes sociais, mas já conseguiu fazer melhores substituições. Eu consigo me relacionar com as pessoas melhor, porque sem o telefone eu posso olhar no olho e interagir com meus colegas de classe. Nas aulas eu também sinto o tempo passando bem mais rápido, porque quando a gente geralmente ficava entediado, vou pegar o celular. Agora que eu sei que realmente não pode, eu tento a todo custo me concentrar e acabo pegando gosto pela disciplina. A mudança na rotina da escola repercutiu tanto em sala de aula quanto no boletim. A socialização e a atenção dos alunos sem o celular, ela é algo assim extraordinário. A gente percebe o aumento do rendimento, a gente teve um maior índice de notas acima da média e assim, a concentração é outra. E agora, os intervalos estão bem mais alegres por aqui. E claro que a gente vai repercutir por aqui essa mudança, nas escolas pela Paraíba, pelo Brasil também. Luciano Edgley já está por aqui, nosso consultor. Luciano, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite aos nossos telespectadores. Luciano, para a gente começar, do ponto de vista da saúde mental, quais os impactos dessa lei para os estudantes? Olha, Felipe, como a gente inclusive já viu, como foi falado na reportagem, os impactos eles tendem a ser extremamente positivos, principalmente para os estudantes que ainda são bem novinhos e aí estão começando a fazer uso de celular agora, Então, para eles, o impacto negativo, inclusive, deve ser menor. E para os mais velhos, a gente espera que haja esse, abre aspas, desmame dessa necessidade de estar com o aparelho na mão toda hora. Pois é. Esses novos hábitos, eles podem contribuir com o melhor desenvolvimento da capacidade criativa, sobretudo no público infantil? Sem dúvida alguma. Como você viu, uma das alunas falou que agora se sente obrigada a interagir mais, inclusive, com os coleguinhas. Agora, é necessário que a gente enfatize que a escola tem um papel fundamental para poder proporcionar meios para esses alunos desenvolverem essas capacidades mais criativas, ou seja, ter um local com a disponibilidade de brinquedos, se possível, inclusive, colocar alguém que possa trazer algum tipo de recreação para eles, ou seja, deixar a criançada desenvolver a imaginação. Pois é. E essa relação, como a gente viu aí, Luciano, nos espaços de intervalo, elas interagindo mais, brincando também, até com jogos lúdicos mais antigos, isso também tem um impacto na saúde mental? Olha, tem um impacto extremamente positivo, inclusive. Veja só,
Na nossa época, né, não tinha celular, acredito que na sua também não, e a gente era meio que obrigado a criar coisas e a ficar sempre interagindo com os colegas. Enquanto professor de ensino médio, ainda peguei essa fase do uso do celular, a gente costumava ver eles colocados no máximo em grupos de 3 ou 2 pessoas, interagindo com o celular sem muita movimentação. Então, esse desenvolvimento de capacidade social, de comunicação social, ele é indispensável. Então, eu acho que essa medida é muito positiva. E é importante a gente destacar aqui que não se trata de banir, né? Como a reportagem até mostrou, é aí uma orientação, algumas escolas já até permitem o uso pedagógico, até porque a gente vive numa era tecnológica. Exato, e inclusive isso também é muito positivo. Se eu libero pedagogicamente, eu ensino o aluno a controlar o tempo que ele vai ficar com acesso àquele celular. E depois volta-se para as atividades, obviamente, pedagógicas normais, sem o uso do aparelho. E para brincar, é sempre melhor sem o celular. Luciano, o desempenho dos estudantes também tende a melhorar com essa restrição do uso de telas? Ele até citou, Felipe, também o rapaz lá da escola, mas a gente já tinha visto isso, inclusive, em outros países que estavam testando essa questão do aluno não utilizar o celular, ou aqueles que já não utilizavam mesmo. Então, a gente sempre percebe que há um ganho significativo nessa questão das notas. E uma dúvida que é importante falar por aqui, Luciano, como lidar com a frustração, possíveis crises de abstinência, a gente pode até chamar assim, com esses jovens aí que ainda estão tentando se adaptar, estão tendo resistência com essa rotina na escola. Tem pais também, eu ouvi de professores ontem, que estavam preocupados. Ele vai chegar mais agressivo em casa, porque não está tendo o que ele quer estar perto do celular. Como lidar com essa situação? Olha, é interessantíssima essa pergunta, porque veja só, a criança que não sabe lidar com frustração, ela já tem problemas em outras etapas da vida dela, da educação doméstica. Então, eu também tenho escutado muito pais dizerem que não tiveram problemas e outros que tiveram, e quando eu pergunto como era que a criança já lidava com frustrações outras, os pais realmente admitem que há uma certa dificuldade. Então, eu diria que não precisa ser violento, não precisa impor de forma muito brusca, digamos assim, mas que vá acostumando aos pouquinhos e que se consiga conversar com o filho que essa é uma legislação, uma determinação da justiça e a criança precisa cumprir, mesmo que ela não queira. É um aprendizado que vai ficar para a vida? Você acredita que essa obrigação, agora da questão da lei, pode servir aí para ter uma administração melhor, para dividir a rotina entre contato com a família, contato com os amigos, fora da escola também? Eu espero que sim, sabe, Felipe? Já tinha passado muito da hora, tá? Dessa necessidade. Eu espero que os resultados falem por si só e que a gente possa colher, obviamente, isso no futuro. Ótimo. Obrigado, Luciano, pela sua participação mais uma vez por aqui. Eu que agradeço. Até a próxima.